Esse é o canal JP Agricultura e eu vou convidando vocês para irmos visitar uma planta. Como eu prometi em um dos vídeos aí, parece-me que no último, tinha uma planta aqui elencada, aqui ó, na cabeça, para fazermos algumas considerações sobre ela. Espero, pessoal, que vocês estejam bem, que vocês estejam gostando dos vídeos, da temática, ou melhor, das temáticas que nós estamos abordando. Tem um vídeo aí, já está preparado para ser lançado. Eu imagino que vocês vão gostar muito dele. Mas enquanto esse vídeo ele não fica pronto assim para a gente, ele está gravado, né? Mas falta realizar algumas coisas, né? Falta fazer alguns cortes, alguns ajustes, né? Para que então a gente possa postar aqui para vocês, tá certo? Mas nós vamos de momento aqui na Agrofloresta. Hoje eu vou entrar com vocês aqui na área 1, né? Uma área que nós até visitamos pouco, né? Eu confesso que eu estou... Puxar aqui o facão, só um instante. Tem gralha cancã por aqui nessa época. É estranho. Gralha cancã, conhecida também como cancão. Geralmente ela só vem aqui para nossa região na época quente do ano, quando não tem mais alimento. Lá na parte baixa do sertão do Pajeú, aí ela vem para cá. Abrindo espaço, aqui a área, aqui já estamos na Agrofloresta, na área 1, né? Estou em débito com ela, porque estou precisando fazer isso aqui, ó. Esse manejo aqui, da retirada das espontâneas. São muitas espontâneas, então o termo é esse mesmo, retirada. Na área 1, pessoal, foi onde eu comecei trabalhando agrofloresta. Essa área aqui, ela não é muito manejada hoje em dia, porque, como é que eu posso dizer? As experiências mostraram que o solo ele precisava de mais recuperação, né? Por conta da intensa atividade, produção, cultivo de mandioca, né? Nessa área. Acabou deteriorando totalmente o solo. Então eu deixei nessas condições aqui. É como se fosse uma mata aqui. É muito gostoso de estar aqui, né? Aqui também é fruticultura. Eu gosto muito de fruticultura, né? Lembro-me que certa vez meu avô disse assim, pai da minha mãe: mas rapaz, você vai plantar fruta? Tem futuro não. Isso ele partia daquela ótica de que aqui na nossa região o forte mesmo é como é que diz? O milho, o feijão, a mandioca, né? Ele, dono de casa de farinha, né? Como tem o próprio vídeo aqui no canal, né? Então ele não via, como ele dizia, futuro em fruticultura. Até porque, né, nós estamos numa área de montanha, sem água, né? Então é uma agricultura de sequeiro, né? E aí, para ele, nessas condições, a fruticultura não seria viável. Mas, antes de eu ir para o assunto do vídeo, eu gostaria de dizer que justamente esse meu avô, que nas suas áreas de cultivos convencionais de mandioca, de andu, ele plantava, ele fazia aquele manejo de conservação do solo, né? De cavar leirões e enterrar a matéria orgânica oriunda do roço e da capina.
da capina, né? Então, pessoal, meu avô tinha essas práticas, né? Para não ficar a sensação de que eu estou trazendo um comentário negativo acerca da memória do meu avô. Não, eu devo muito a ele, muito aprendizado agrícola, comunitário, exemplo de vida no campo, de superação das contrariedades como seca, doenças, problemas nas lavouras, nas criações. Ele criava bastante ovelha, criava seu gadinho que dava leite, enfim, era uma unidade produtiva que eu considero até sustentável, haja vista que ele se manteve por muitos e muitos anos. E justamente ele, que dizia que não tinha muito futuro plantar frutas, ele estava dizendo assim, era meu único terreno, né, esse 1 hectare aqui da Agrofloresta de São Miguel. Então ele imaginou assim, poxa, o cara tem um terreno e ele vai plantar fruta. Se ele tivesse mais, ele até poderia, né, deixar um pedaço para fruta, mas o principal seria a roça, como eles dizem, né, que é feijão, milho, mandioca, inhame, macaxeira, mandioca e outras raízes, batata doce, né? Mas ele plantava, já hoje eu estive lá no pomar dele, ele plantava frutíferas. Até hoje a gente usufrui de abacateiros, bananeiras, mangueiras, tem café também. É um sítiozinho bem bonitinho, uma hora eu faço um vídeo. Tem um vídeo aqui no canal sobre milho adubado com mana e poeira, pronto. Pesquisem esse vídeo e vejam lá o pomar do meu avô materno. Mas bora para o nosso assunto central de hoje. A planta. Que planta será essa, meu povo? Eu estou aqui sob a copa dela, né? Vou colocar assim, você já consegue imaginar de que planta eu estou falando? Pessoal, essa planta durante muito tempo foi utilizada aqui na região para a produção de um alimento comum na mesa do nordestino. Pois é, na mesa do sertanejo não pode faltar esse alimento na hora do almoço, na hora das refeições principais, também no tira-gosto, também no churrasco, né, que é uma tradição. Na verdade não chega nem a ser tradição ainda, né, é um costume que nas últimas décadas vem fazendo parte aqui da dinâmica da nossa região. Mas essa planta, ela tem um ciclo produtivo, isto é, do plantio até a colheita, podia variar de 1 ano até 2 anos. Meu pai dizia que as colheitas principais, onde a planta atingia o auge produtivo, era na altura dos 20 a 24 meses. É uma planta que se aproveita as raízes. Já estou dando mais dicas. É das raízes que se fabrica o alimento oriundo desta plantinha aqui. O que será isso? Será que é macaxeira? Ou seria um tipo de mandioca? O que é que vocês acham, né? Pessoal, eu estou falando da mandioca purnunça. Mandioca purnunça, que acho que em 2 ou 3 vídeos aqui no canal, e talvez até mais, né, de modo corriqueiro, eu tenha falado dessa danadinha aqui. Essa é a mandioca purnunça, uma mandioca árvore. Isso tudo aqui em cima que vocês estão vendo, ó. Isso aqui é a copa da mandioca purnunça. Hoje eu tenho vários exemplares aqui na agrofloresta, mas esse daqui foi o primeiro, né? Eu ouvi dizer, meu pai falou da existência, né? Então, por que eu disse que falei assim do ciclo, né? Que fabricava-se farinha. Essa era a única variedade de farinha que existia aqui, ou melhor, de mandioca, que existia aqui na nossa região para a produção de farinha de modo primitivo, né? Eu estou falando aqui de 150, 200 anos atrás, né? Mas ainda na infância de meu pai, ainda se cultivava essa planta de modo agrícola. E ela quase que entra em extinção com a chegada de outras variedades e cultivares de mandioca aqui na região.
por ser primitiva e apresentar esse ciclo bastante elevado, né, ou melhor, bastante grande em se tratando de outros tipos de mandioca, né, então ela foi sendo descartada dos plantios e, consequentemente, caindo no esquecimento. Muita gente perdeu as informações, o conhecimento acerca desta planta, né? E hoje são poucos os produtores que ainda têm. Na verdade, ninguém planta ela mais de modo agrícola. Essa planta aqui é oriunda, ainda está aqui, ó, o caule. É uma estaca que eu peguei numa antiga roça. E me disseram que essa roça, a última que foi plantada, foi no final dos anos 60. E para lá essa roça foi abandonada, justamente pela chegada de outras variedades de mandioca aqui na região, né? E seus exemplares, o miolo do terreno foi todo retirado, os pés de mandioca purnunça. E nas extremidades foram ficando alguns pés. E foi desses pés das extremidades que certa feita eu vim da cidade a pé, são 7 quilômetros daqui para a cidade, um dia de sábado, eu sempre trazia uma semente, um galho, uma planta diferente. Foi assim que eu adquiri a nossa amiguinha ali, a pitaia selvagem, né? Então, inclusive próximo a esse terreno aqui, onde eu trouxe essa estacazinha de mandioca purnunça, né? E aí, pessoal, hoje muita gente me procura onde é que se encontra maniva da mandioca purnunça. E eu digo a vocês, aqui na minha região, eu só sei daqui, da minha agrofloresta e desse resquício dessa roça de onde eu trouxe esse exemplar aqui, né? Eu não sei se existem mais outros produtores. Pode ser que exista, né? Assim, pelas capoeiras, pelas roças abandonadas, né? Terrenos que outrora foram cultivados próximo aos riachos. Pode ser que se encontre. Agora, eu particularmente não encontro. Nas minhas andanças, eu ando bastante aqui na zona rural do Triunfo. E pelo menos no nosso setor, que é o setor oeste, eu não encontro essa planta mais. E aí, pessoal, para a gente falar mais da planta, no que tange as suas características e os seus benefícios, nós vamos partir para uma fala voltada especificamente para a mandioca purnunça. Pois bem, ela é caracterizada, como eu já disse, por esse ciclo longo, né? Outra característica da mandioca purnunça são as raízes. São raízes arredondadas, como cafofa de umbu, né? São raízes arredondadas. Ela não é comprida como a macaxeira e como a maioria das cultivares de mandioca. Ela é arredondada. Outra característica é que sai do tronco, nós chamamos aqui de talo. Aí vai lá para longe, às vezes uns 2 metros, 1,5 metro, é que cria, é que gera-se a raiz redonda, ligada ao caule por esse fiapo, essa raiz fina, fibrosa, lignificada. Isto é, como se fosse uma madeirazinha, uma raiz em forma de madeira. E lá na frente é que se origina a raiz em si, né? Então, meu pai dizia que muitas vezes se perdiam as raízes da mandioca purnunça por isso. Se você não fosse experiente, não podia encontrar todas as raízes de cada pé. Essa característica gera outra desvantagem para essa mandioca aqui. Os produtores viram nisso um prejuízo, porque não podia cultivar adensado, isto é, em menor espaço. Como as raízes iam se criar, iam se originar distantes do caule, então se fazia necessário que tivesse mais terra, mais solo livre no entorno do pé de mandioca. Então, consequentemente, o espaçamento entre linhas tinha que ser bem maior, entre linhas da produção do cultivo de mandioca purnunça. Então, isso foi tido e é tido ainda como uma desvantagem, né? Mas veja, pessoal, apesar de muito fibrosa, a mandioca
Não é mandioca de mesa, a purnunça, é somente para uso industrial, né? Fabricação de farinha, goma. Ela é tida como uma mandioca medicinal. Pois é, pessoal. Ela possui um açúcar na sua constituição que no uso popular caiu na fama do povo, que serve para uma alimentação que é saudável ao estômago, ao trato digestivo, isto é, os intestinos, né? Então, não sei se pelas fibras ou se pela presença desse açúcar num grau mais elevado em se comparando com outras variedades de mandioca, né? Então você pode ver, essa é uma característica. Outra, ela gera menos raízes por planta, veja, uma outra desvantagem agrícola. Mas algo muito interessante da mandioca purnunça é que pelo porte semi-arbóreo, veja, ela é aqui um arbusto de mais de 5 metros. Eu não diria que ela é uma árvore, mesmo já estando quase numa classe. Esse exemplar aqui especificamente estando quase numa classificação arbórea, né? Mas eu ainda não chamaria de árvore, porque essa está aqui assim, porque eu deixei ela crescer ao natural. Mas com manejo ela não atinge esse porte. Se eu estivesse realizando uma poda aqui, ela não atingiria esse porte. Porém, em solos com muita matéria orgânica, ela pode tranquilamente se desenvolver e formar uma pequena árvore, né? Então, para objetivos paisagísticos, agrícola-paisagísticos, né? É importante que se diga, vamos supor, a chegada de uma fazenda, a chegada de uma chácara, o embelezamento de um caminho, o portal de uma propriedade, de uma fazenda, de um rancho, pode muito bem ser utilizada essa planta aqui. Isso é apenas uma pequena característica ornamental da planta. Mas essas folhinhas aqui, pessoal, elas são uma fonte de intensa proteína animal. Similarmente à maniçoba, mesma família, né? Essa planta, ela tem uma gama de elementos químicos benéficos na nutrição animal, que vão desde a proteína, as fibras, mas também há elementos como, por exemplo, ferro, zinco, potássio, cálcio, que incrementam bastante a alimentação animal. Então, por esse motivo, ela não deveria ser esquecida. Se ela não pode produzir farinha, se ela não pode ter esse uso alimentar, mas ela pode servir de alimento para os animais, fonte de proteína para, por exemplo, gado de leite. Aqui se fabrica, aqui se pode, entenda-se aqui, eu estou, força de expressão, me referindo a esta folhinha, essas folhas que estão aqui na minha mão. Dessas folhas aqui se pode fabricar uma farinha riquíssima nesses minerais que eu descrevi agora e uma fonte poderosíssima de proteína para os rebanhos. A cabra, produção de leite, o gado para a produção de leite, mas também o ganho de peso em frangos de corte, o ganho de peso em porcos, caprinos e ovinos também para corte. Então, pessoal, é espetacular. Sem contar que você possuindo essa planta, você vai estar preservando a história, você vai estar mantendo características da agricultura brasileira de outrora. É importante que se diga que a nossa agricultura, ela vem se transformando. O Brasil é um país agrícola, sim, desde sempre. Porém, essa agrícola vem se transformando à medida que as plantas vão sendo substituídas, vem vindo o melhoramento genético, mas coisas como as plantas crioulas, as plantas que fizeram parte da constituição histórica da nossa agricultura, elas vão se perdendo no tempo. Então, preservar, possuir a mandioca purnunça, dentre outras tantas qualidades, potencialidades da mandioca purnunça, essa seria uma, a manutenção do banco genético, da variabilidade de todas as plantas que já fizeram parte da vida agrícola do nosso rural nordestino e, por que não dizer, brasileiro. Então,
Então a planta de hoje, meu povo, era a mandioca purnunça. Lhes trouxe, já devia há algum tempo, né, ter trazido aqui como tema central de nossas conversas, mas procurei expressar aqui algumas das informações que eu tenho sobre essa planta. Muitas outras informações poderiam ser somadas, como por exemplo a produção de farinha para o fornecimento na alimentação escolar, sobretudo para crianças desnutridas em populações carentes. Essas e outras são as habilidades e as qualidades da mandioca purnunça. Vocês fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.